Nós te amamos, Jesus, nós amamos o seu nome. Nós amamos quem o Senhor é. Espírito de sabedoria e revelação, caia sobre essa casa. Nós temos saudades do Senhor, Espírito Santo. Nós amamos o Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor é o Senhor desse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado. E aí, meus amigos, quase que eu falei inimigo. Vocês estão bem? Eu não sei se eu sei mais pregar, não. Mas vai dar certo. Abre comigo em Mateus 5. Quem estava com saudade de mim? Tava nada. Eu estava com muita saudade de vocês, eu e Ana. Para quem está nos visitando aqui, faz assim. Temos visitantes ali. Uau, vamos dar uma salva para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos. Nós amamos vocês. Depois do culto, encontra o pessoal ali de colete. Vamos conversar um pouquinho, tá bom? Para quem não sabe, eu e Ana estávamos de férias durante o mês de janeiro. Foi um período muito importante, muito bom, de descanso, para repor as energias, mas a gente voltou muito animado, com muita expectativa para o que o Senhor tem para nós como família, como igreja, para esse ano. Você está com expectativa para o que o Senhor tem? Eu também estou com muita expectativa. Hoje eu tenho uma palavra breve. Toda vez que eu falo que é breve, não é tão breve, né? Mas eu acho que hoje é realmente uma palavra breve. Eu queria falar um pouquinho sobre Mateus 5,13, dentro do Sermão do Monte. Eu queria falar um pouco sobre o testemunho da igreja. Né, você pode dar, se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu diria o testemunho da igreja, ou um testemunho apostólico, como a igreja pode ser de fato sal e luz do mundo. Meus irmãos, como eu falei, eu estou com muita expectativa para o que o Senhor tem para nós durante esse ano. Eu creio que não vai ser algo tão novo, assim, tão no aspecto de novidade, assim, do que nós temos enfatizado, do que temos visto no Senhor ao longo dos últimos meses, mas eu creio numa intensidade, numa intensificação do que o Senhor já tem nos apontado. Eu estava conversando com o Matos um pouquinho mais cedo, se eu pudesse dizer em palavras, não que eu tenha todas as respostas, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu sei que é normal, né? O pastor voltou de férias, ele veio com todas as respostas, né, para todas as chaves do ano. Não, meus irmãos, eu acho que eu voltei com mais perguntas do que respostas, mas se eu pudesse sintetizar o que eu vejo do Senhor para nós nessa estação, eu diria que é algo que está latente no meu coração, assim, palavras que estão no meu coração, eu diria sobre duas ênfases. Uma é o caráter escatológico da igreja, como nós precisamos zelar e buscar um caráter que aponta para o dia do Senhor. E eu diria também sobre um testemunho apostólico. Eu creio que tanto a questão do caráter como a questão do testemunho são como lados da mesma moeda. Muitas vezes nós rivalizamos, né, o caráter e o testemunho. Será que na nossa vida cristã, reflita comigo aí, será que nós muitas vezes não rivalizamos essas questões? Não, somos o povo do caráter, ou não, somos o povo das obras, não, somos o povo dos 613, né, da sala de oração, ou não, somos o povo do 520, que vai até os confins. Quantas vezes nós rivalizamos coisas que o Senhor nunca rivalizou? E eu creio, meus irmãos, que essas duas abordagens, que eu creio que sim, é para nós de maneira coletiva, mas creio que também fala muito ao meu coração de maneira individual. Eu creio que o caráter escatológico e o testemunho apostólico precisam andar de mãos dadas, e eu creio que é algo que o Senhor vai intensificar no nosso meio durante os próximos meses. Bem, como eu falei para vocês abrirem Mateus 5,13, eu quero ler.
Esse versículo é um versículo simples, um versículo que vocês sabem quase de cor, né? Pelo menos a maioria de vocês, que diz assim, essas aqui são palavras de Jesus ali no Sermão da Montanha, e ele diz assim, ele vira para os seus e diz, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu vou ler de novo, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Meus irmãos, eu acho muito interessante aqui, porque aqui em Mateus 5,13, Jesus ele vem de uma sequência de bem-aventuranças. Você depois fica de dever de casa, eu sempre deixo o Sermão do Monte de dever de casa, né? Depois você vê lá, desde Mateus 5,1, o Senhor vem falando, ele sobe o monte, ele se assenta com os seus, ele começa a ensiná-los sobre a ética do seu reino, sobre as diretivas do seu reino, e ali o Senhor Jesus vai totalmente contra toda a expectativa filosófica daquele tempo, sobre toda a expectativa do homem. Ele começa falando assim, vocês são bem-aventurados quando vocês são pobres de espírito. E ele continua, vocês são bem-aventurados quando vocês choram, versículo 4, vocês são bem-aventurados quando vocês são mansos, vocês são bem-aventurados quando têm fome e sede de justiça, vocês são bem-aventurados quando são misericordiosos, quando são limpos de coração, quando são pacificadores, quando são perseguidos por causa da justiça, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. Eu fico imaginando aquele povo assim, Senhor Jesus, nós subimos o monte para ouvir as diretivas do seu reino, e você está aqui indo totalmente contra as nossas expectativas. Você consegue imaginar isso comigo? E após o Senhor Jesus dar essas bem-aventuranças para o seu povo, ele emenda no versículo 13, mas vocês são o sal da terra. E depois ele vai falar no versículo 14, que eu não vou falar muito hoje, mas vocês são a luz do mundo. Eu não sei, se eu estivesse ali, eu ia ficar assim, meu Deus, Jesus estava falando para eu ser pobre, agora ele está falando para eu ser sal. É algo meio intrigante, não é, meus irmãos? E é sobre essa intriga que eu quero falar hoje. Como eu falei, meus irmãos, o caráter, né? O caráter escatológico e o testemunho apostólico, eles andam de mãos dadas. Nós não podemos uma vez pregar as bem-aventuranças e depois pregar sobre o testemunho. Então, quando a gente vai falar de uma igreja que é amassada pelo Senhor, a gente pega um ano de bem-aventurança. Aí, 2021, acho que foi, 2021 e 2022 foi meio isso aí, que aconteceu, foi o mood da igreja. Aí agora a gente vira a página, vem para 2023, não, agora a gente vai falar de testemunho, a gente vai invadir São Paulo e é isso. De certa maneira, meus irmãos, há uma ênfase maior em um versículo, em outro, quando nós vamos compartilhar sobre o Senhor, mas a verdade é, meus irmãos, que se nós queremos entrar no versículo 13, como nós estamos falando aqui, nós não podemos esquecer os 12 anteriores. Nós não podemos ser sal da terra e esquecer tudo que o Senhor falou anteriormente. O Sermão do Monte não começa no versículo 13. Vocês estão aqui comigo? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, meus irmãos, nós vamos falar sim de testemunho muito nesse ano, mas nós não vamos nos esquecer de falar de caráter. Eu quero sim que nós, como família, nós cresçamos na idoneidade de ser como o Senhor, mas nunca se esquecendo do coração. Eu quero sim, meus irmãos, que nós sejamos cada vez mais excelentes no nosso trabalho, cada vez mais excelentes na nossa vizinhança, cada vez mais excelentes e vibrantes no 520, seja, sei lá, com diversas frentes que eu creio que o Senhor vai abrir para nós, mas nunca se esquecendo de que nós somos bem-aventurados porque somos pobres, que nós somos bem-aventurados porque somos pacificadores. E aqui eu já entro no primeiro ponto da mensagem que eu queria falar sobre, de fato, as bem-aventuranças. Por que nós precisamos falar sobre as bem-aventuranças, meus irmãos? Porque eu creio que o caráter, ele precede o testemunho.
Eu até anotei aqui, o caráter escatológico deve gerar em nós um testemunho apostólico. Se não é o caráter escatológico em nós, o que nós aparentamos como testemunho cristão, talvez não seja tão cristão assim. Se o que temos chamado de testemunho, se não é um sucesso do nosso caráter cristão, talvez não seja tão testemunho assim. Eu quero lembrar o que nós falamos já muito nessa plataforma aqui, meus irmãos, falamos ano passado. Eu quero fazer memória a Atos 2 aqui, o Espírito ele é derramado sobre toda a carne, uma parte da profecia de Joel 2 acontece ali com aqueles irmãos. Eles são empoderados pelo Espírito de Deus, logo eles se levantam, em particular Pedro, ele se levanta com grande ousadia, ele começa a proferir as palavras do Senhor. Ele começa a explicar o que está acontecendo ali, e logo nós vemos uma multidão se convertendo ao Senhor, ou seja, vertendo seu coração ao Senhor. E nós achamos isso maravilhoso, nós queremos reproduzir isso muitas vezes, e eu não sou contra essa reprodução, porque de fato é uma imitação bíblica, nós devemos sim ir até os perdidos e pregar o Evangelho, mas meus irmãos, se nós não vamos como Pedro foi, de nada adianta. Se nós não vamos como uma resposta ao empoderamento, de nada adianta. E assim como nós falamos ano passado que o testemunho, ele vem após o poder, hoje eu quero falar que o testemunho apostólico, ele vem após o caráter escatológico. Porque nós guardamos nosso coração nas bem-aventuranças, nós podemos ser sal da terra. Porque nós queremos e somos muito pacificadores, nós podemos dar sabor. Porque nós somos muito misericordiosos, nós podemos sim fazer diferença. Porque nós somos muito humildes de espírito, nós podemos sim ser algo no qual o mundo fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? A intriga do mundo vem de pessoas que se parecem com as bem-aventuranças. Está fazendo sentido até aqui, meus irmãos? Eu quero fazer menção também de 2 Timóteo 3,16, né, que diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meus irmãos, de maneira nenhuma, nós quando damos muita ênfase ao sermão da montanha, nós de maneira nenhuma estamos excluindo toda a importância das Escrituras. Nós amamos a Escritura por completo, as Escrituras são o nosso manual. As Escrituras são a diretiva da igreja, aqui está todo o enredo, aqui está escrito o drama da igreja e nós precisamos persegui-lo fielmente. Mas, meus irmãos, de maneira igual também, crendo na totalidade das Escrituras, nós podemos olhar para o Sermão do Monte e se deliciar falando, meu Deus, aqui tem algo muito especial. No meio de toda esse presente que o Senhor nos deixou, nós olhamos aqui uma pregação do próprio Senhor Jesus, o Rei encarnado que morreu por mim e por você, que de maneira muito humilde sentou com homens pecadores e começou a dar segredos que nós não merecíamos. O Sermão do Monte, meus irmãos, nós precisamos dar valor, porque essas diretivas nós não merecíamos. Talvez os anjos mereciam, sei lá. Talvez Jesus, em seu sublime trono, à destra de Deus Pai, ele poderia ali abrir para o seu concílio. É isso que nós cremos a respeito do reino. Mas não, ele senta com pecadores como eu e você, meus irmãos. Ele começa a ensinar coisas que nós não merecíamos. Nós não merecíamos saber o que é ser sal da terra, muito menos levar um apontamento de Jesus e falar, você é. Eu não merecia saber sobre o seu reino, muito menos ouvir de Jesus, você é o sal da terra. Bem-aventurado é você quando for perseguido. Meus irmãos, o Sermão do Monte é um sermão de esperança,
porque nós não merecíamos esse sermão, mas ao mesmo tempo, o Rei Jesus, ele está olhando para aqueles irmãos, homens comuns como nós, e ele está falando: vocês são isso, vocês são isso, vocês são isso. Então nós amamos a Bíblia por completo, meus irmãos, mas eu, de maneira particular, eu creio que no Sermão do Monte há uma diretiva muito prática para o nosso estilo, como nós falamos aqui, escatológico e apostólico, andando à luz do dia do Senhor, andando de maneira fiel e vibrante até aquele dia que o Senhor irá nos levar para os ares. Isso te empolga ainda? Isso mexe com você? Meus irmãos, não é sobre a qualidade das minhas palavras, é sobre a importância da verdade que nós estamos refletindo aqui. Não é sobre o quão bonito temos falado sobre esse dia, é sobre uma verdade: ele é bonito. Não é sobre o quão eu enfeito, quão lindo será esse dia, é sobre uma verdade. Então, seja você o mais eloquente dos homens, seja você o mais simples dos homens no falar, nada muda a beleza desse dia, meus irmãos. E como nós falamos, nessa diretiva prática, o Senhor Jesus, ele vai contra toda a expectativa dos homens que estão ali. E eu fico imaginando, o Senhor Jesus, ele já tinha em mente, o Senhor Jesus fez o dever de casa, ele não subiu o monte e falou assim: vou no flow. Eu não creio, eu creio que Jesus já tinha um esboço ali muito bem matutado. Jesus não falou assim: vou subir e vou ver o que Deus tem para nós. Aí você pode crer, eu não creio não. Eu creio que Jesus já subiu com muita expectativa para olhar para aqueles e falar assim: meu Deus Pai, eu vou falar para eles o que eles são, a luz do mundo, o que eles são, o sal da terra. Eu vou falar para eles sobre uma justiça que excede a dos fariseus. Eu fico imaginando o Senhor Jesus muito empolgado para tudo isso. Mas antes dele entrar, como nós falamos aqui já, meus irmãos, no versículo 13, ele começa falando: bem-aventurado sois vós. Então, meus irmãos, se nós queremos falar de fato, o que eu creio que vamos falar muito nesse ano, se nós queremos falar de fato sobre testemunharmos o Senhor, nós não podemos nos desapegar das bem-aventuranças. Creio também, meus irmãos, que o Sermão do Monte, ele é como um protocolo a ser seguido. O Sermão do Monte não são palavras no flow, como eu falei, palavras ao vento. Não, ali o Senhor Jesus, ele arquitetou cuidadosamente para nós as suas diretivas, a ética do seu reino. Então, meus irmãos, eu creio que no Sermão do Monte há um protocolo a ser seguido. E nesse protocolo, meus irmãos, o caráter, mesmo sendo um lado da mesma moeda, nós não estamos rivalizando isso, como eu já falei. Mesmo sendo um lado da mesma moeda, o Senhor Jesus faz questão de apontar primeiro o caráter, depois o testemunho. Então, de maneira muito prática, meus irmãos, se nós queremos de fato ter um testemunho cristão, nós não podemos abrir mão do caráter. O caráter precede o testemunho, ou melhor, o caráter é o testemunho. Quando nós somos transformados mediante o caráter do Senhor, ou seja, começamos a ter de fato um caráter de Cristo, isso de fato já é também o testemunho. O testemunho de que Deus está fazendo algo em você. Muitas vezes pensamos: nossa, eu estou sendo mudado aqui, logo eu posso testemunhar. Meus irmãos, quando Deus começa a te tocar, isso já é testemunho. Quando Deus começa a mudar o seu coração, isso já é testemunho. Quando você é irado e você começa a ficar pacificador, isso já é um grande testemunho. Então, o caráter não apenas precede o testemunho, mas ele é o testemunho.
Segundo ponto, meus irmãos, que eu queria falar, abre comigo em Gálatas 6. Tendo em vista que nós não podemos abrir mão do caráter. O que eu creio, meus irmãos, que para nós, como Igreja One, o nosso desafio nem é tanto falar sobre caráter. O nosso desafio é mais ter o caráter. Nós não temos muito dedo para falar de caráter. Graças a Deus. Nós não temos medo de olhar para você e falar assim, você é um sem caráter, você precisa melhorar. Muitas vezes até falta um pouquinho mais de educação, né? Mas está tudo bem, nós somos uma família, a gente vai melhorando. Nós não temos muito problema de falar de caráter. Mas, meus irmãos, nós precisamos orar para que o nosso compromisso pelo caráter seja igual ao compromisso pelo alinhamento do caráter. Nós precisamos ter fome de caráter como nós temos fome de alinhamento. Faz sentido isso? A mesma fome que nós temos, nós como filhos de Deus, a mesma fome que nós temos para ouvir num discipulado, ou seja, nas escrituras, ou seja, numa pregação, uma alfinetada, ou sei lá, chame do que você quiser, uma facada, uma exortada, né? É um termo bíblico, um termo bom. A mesma fome que nós temos pela exortação que vem mediante a graça de Deus, seja pela pregação, seja pelo irmão, seja, sei lá, por um louvor que você escutou. A mesma fome que nós temos disso, meus irmãos, precisa ser a mesma fome de viver isso. Porque não adianta nós escutarmos, nós não vivermos isso. Mas eu quero falar agora, tendo isso em mente aqui, tudo que nós falamos sobre caráter, eu quero falar sobre um segundo ponto aqui, que é o testemunho com os de dentro, ou o testemunho com os domésticos. Eu quero dar um passo mais na direção do texto que nós lemos, e dando um passo em direção ao texto, fica uma pergunta: como então podemos ser o sal da terra? Como então podemos dar testemunho frente ao mundo? Gálatas 6:9 diz assim, todos abriram? Diz assim, e não nos cansemos, o apóstolo Paulo falando, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos irmãos da fé. Meus irmãos, nós vamos falar isso no último ponto, mas eu não creio que aqui o apóstolo Paulo está fazendo acepção de pessoas no sentido de importância. Eu não creio que o apóstolo Paulo está usando de proselitismo, está usando de acepção mesmo, de facção, ou seja, o mundo é ruim, nós somos a última bolacha do pacote. Eu não creio que o apóstolo Paulo está fazendo isso. Eu não creio que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, nós somos importantes e o mundo não. Eu creio que o apóstolo Paulo está nos ensinando uma pedagogia. Eu creio que o apóstolo Paulo está nos ensinando a ter respaldo. Eu creio que o apóstolo Paulo está tirando a hipocrisia da igreja. Eu creio que o apóstolo Paulo está nos ensinando a não ter um ânimo dobre. Creio que o apóstolo Paulo, meus irmãos, está tirando a confusão da igreja. Isso não tem a ver com você ser só crente aqui dentro. Mas o apóstolo Paulo está falando, se você não é crente aqui dentro, imagina lá fora. De maneira nenhuma, meus irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: vamos ser incríveis aqui e depois a gente vê como a gente é lá fora. Não, meus irmãos, eu já vou chegar nesse ponto da pregação, mas a questão é, se nós não conseguimos nos entender nem aqui, imagina lá fora. Como as próprias escrituras vão dizer, se você não consegue se entender com o irmão que você vê, imagina com Deus que você não vê. Não é assim que as escrituras dizem? Você não consegue amar o irmão, né?
É amor, é sobre amor que as Escrituras estão falando nesse contexto. Mas aqui, ao povo da Galácia, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre homens e mulheres que perseguem as bem-aventuranças, como nós falamos, e andam em bondade, e ele fala o seguinte: não se canse de andar em bondade. Não se canse de fazer o bem. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós até fazemos o bem, mas aí nós começamos é como se a gente começasse a se cansar. A gente é bondoso, mas a gente é bondoso um tempinho. A gente é bondoso, mas de alguma maneira a gente começa a ficar meio saturado de bondade. Misericórdia, meus irmãos, que nós possamos nos apegar a Gálatas 6:9 e que nós possamos nunca cair no cansaço de fazer o bem. Que o Senhor possa renovar as nossas forças. Mesmo quando tudo vai mal, eu continuo fazendo o bem. Mesmo quando tudo está indo contra a minha esperança, eu continuo firme na rocha, fazendo e andando em bondade. O apóstolo Paulo não está falando apenas de bondade aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre perseverança na bondade. A Bíblia fala muito de perseverança. E ele fala: olha, meus irmãos da igreja da Galácia, não se canse, ou melhor, não nos cansemos. Ele se inclui na frase: não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto temos tempo, ele fala isso, vamos aproveitar o que o Senhor Jesus nos deu. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E voltando aqui ao que eu comecei falando, meus irmãos, sobre um testemunho com os de dentro. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas eu vou ler, que diz assim, ó: se não há testemunho privado, não há testemunho público. Como assim? Se não há testemunho aqui, com 300, 400 pessoas, que de certa maneira olharam para uma comunidade e falaram: eu aceito esses termos. Meus irmãos, estamos todos aqui, tirando os visitantes, que sejam bem-vindos em nome de Jesus, até você querer o termo ou não, vai para a sua igreja, se você tem uma igreja, amém? Mas nós que somos membros da Igreja One, de certa maneira nós olhamos para os termos da Igreja One e nós falamos assim: eu estou dentro. Vocês entendem o que é ser membro de um lugar? O que é se afiliar a um lugar? O que é olhar para uma comunidade, um coletivo e falar assim: eu aceito os termos. Quando nós falamos isso, meus irmãos, nós estamos falando assim: eu tenho os meus termos individuais, mas eu aceito os coletivos e eu me submeto aos coletivos. Meus irmãos, eu fiz isso. Eu sou pastor de vocês, mas eu fiz isso. Graças a Deus, eu amo a igreja porque a igreja me guarda da minha individualidade, a igreja me guarda do meu egoísmo. Tem coisa que eu olho para a igreja, gente, não se engane, hoje mesmo eu entro aqui e falo: graças a Deus eu estou aqui, eu amo isso aqui, meu Deus, isso é lindo, isso aqui não tinha, aquele negócio lá não tinha, mas ao mesmo tempo eu olho: nossa, isso ainda tem. Meu Deus, ainda isso, Senhor. Vai férias, entra férias, mesma coisa. Não se engane, a Igreja One não é perfeita. Eu não sou iludido. Mas eu abri mão dos meus gostos para abraçar os nossos. Eu não estou aqui para fazer a Igreja do Davi. Eu estou aqui para viver a Igreja do Senhor. Eu estava conversando com a Cris ontem, ela estava lá em casa, eu falei assim: Cris, ela falou assim: o que você tem aprendido nesse tempo? Eu falei assim: acho que eu tenho aprendido a ser paciente. Tem coisa que eu queria mudar, eu vi errado hoje, eu queria mudar amanhã. Mas eu aprendi que eu não sou o dono da igreja, gente. Volta aqui na membresia, né? Então, membresia, eu comecei a desabafar do nada. Membresia, vocês estão com saudade de mim mesmo, gente? Sim. Vamos lá. Membresia é o seguinte: aqui está o coletivo. Você, de algum tempo, seja você que tem 5 meses de um ano de um ano, 10 anos de um ano, você olhou para o coletivo e falou assim: eu estou dentro, essa é minha família, esse é o termo que a gente usa aqui dentro.
essa é a minha família espiritual. Eu sou filho dessa casa. Agora, não se canse de andar nisso, meus irmãos. Quando nós falamos que andamos de uma maneira coletiva, nós estamos abrindo mão da nossa individualidade. E nós começamos a andar no que nos é comum, nós falamos muito disso. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Gálatas 6? Não se canse de andar e de fazer o bem com todos, inclusive quem não tem nada a ver contigo, mas com os domésticos da fé, ou seja, com os de casa. Doméstico é isso, né? Aparelho doméstico, aparelho de casa, não é isso? Então, com os domésticos da fé, com os de casa. Eu amo essa palavra. Com os de casa, principalmente. Meus irmãos, se não há testemunho privado, não há testemunho público. Em outras palavras, eu anotei aqui. Se não há testemunho, vamos pegar o exemplo na sua família, não há um testemunho no seu ministério. Pegando aqui dentro da nossa igreja, se não há um testemunho no seu 242, não há um testemunho no 520. Meus irmãos, se a sua casa, seja ela a sua casa natural ou a sua casa espiritual, não te respalda, o mundo não vai. O mundo não vai. Nós temos um grande déficit na igreja brasileira, meus irmãos, de testemunho público. Ou seja, nós estarmos no nosso trabalho e ser o melhor trabalhador, de nós estarmos na nossa faculdade e ser o melhor aluno, de estarmos, sei lá, no nosso prédio e ser o melhor vizinho. Nós temos um grande déficit disso, e eu creio, meus irmãos, porque também temos um déficit privado. Muitos falam assim, Davi, está ruim no público porque está tudo no privado. Eu, Davi, não creio nisso. Porque um testemunho privado, ele com certeza te jogar, de uma maneira certa, ele com certeza vai te jogar para um testemunho público. Então nós vemos uma inconsistência aqui nos nossos dados como igreja brasileira. O que me faz me perguntar o seguinte: será que isso é testemunho? Será que o que nós temos vivido de maneira privada é testemunho? Será que nós de fato temos sido cristãos uns para os outros, ou nós temos aprendido a dançar a dança da igreja? Porque, meus irmãos, é muito fácil. Eu estou aqui, como eu falei, numa igreja, numa comunidade onde nós andamos juntos. É muito fácil eu aprender o que a igreja quer. É muito fácil eu aprender como ser crente. Mas, meus irmãos, o não se cansar de fazer o bem, principalmente ao doméstico da fé, não é apenas ser evangélico, é dar testemunho. Ou nas nossas falas, né? Não é só aparentar ser um filho da casa, é ser um filho da casa. E testemunho cristão, meus irmãos, não vem de você mesmo, vem dos outros. Testemunho cristão não é quando você fala assim, eu sou um pastor, é quando os seus amigos falam, meu Deus, ele é um pastor. Testemunho cristão não é uma autodeclaração, olha como eu sou bom, olha como eu sou bondoso, olha como eu sou maravilhoso. É quando o seu redor fala assim, meu Deus, ele tem crescido em bondade, ele tem crescido em mansidão, ele tem crescido em misericórdia. E, meus irmãos, nós precisamos entender o poder que há, a autoridade que nos é concedida quando a nossa família espiritual começa a reconhecer quem nós somos. Ah, Davi, mas eu lá na minha faculdade, todos reconhecem que eu sou um ótimo orador, ou seja, eu posso ser um ótimo pregador. Meus irmãos, com todo respeito, a sua faculdade pode achar o que quiser. A sua família, seja biológica, seja espiritual, é algo muito importante para o seu testemunho. É como toda mãe diz para o seu filho, né? Você não é todo mundo.
Ah, mãe, mas o fulaninho pode ir na festa. Mas você não é o fulaninho. Não é isso que a mãe fala? Porque todos os seus amigos podem falar que você pode, se sua mãe falar que não, ela tem autoridade sobre você. Não importa o que os seus amiguinhos falem de você, o que importa é que sua mãe fala de você. Se todos os seus amigos falam que você vai ser o maior TikToker do mundo e sua mãe fala, estuda, estuda. Faz sentido para o TikToker? Como nós temos, meus irmãos, um déficit, principalmente na igreja cristã, onde nós queremos o testemunho público, mas nós não queremos o privado. Sabe por quê, meus irmãos? Nós afrouxamos na nossa família, seja espiritual ou biológica. E de alguma maneira, meus irmãos, isso tem um lado positivo, no sentido que nós somos carral, nós somos família, então eu posso ser quem eu sou. Isso tem até o seu aspecto positivo, mas, meus irmãos, nós continuamos tendo que ser, a gente precisa ser crente. Eu estou lá com Moisés e falo assim, o Moisés me conhece, e aí, Moisés, não gosto muito de tu não. Não, eu preciso ser crente com Moisés. Não, mas eu fui franco. Você não foi franco, você foi ímpio. Você não foi boca aberta, você foi mal educado e se pareceu com um ímpio. Porque você precisa olhar para Moisés e falar assim, Moisés, a gente é família, então eu vou te jogar real. Eu tenho dificuldade com você, mas você é minha família, então eu não vou me cansar de fazer o bem, principalmente contigo. Porque é a perseverança com Moisés. Tadinho, peguei Moisés, né? É a perseverança com Moisés que vai te dar autoridade no seu trabalho, que vai te dar autoridade na sua vizinhança. Que vai te dar autoridade nas finanças. Eu não quero ser, sei lá, espiritualista no sentido ruim não, mas muitas vezes, né? Muitas vezes nós estamos presos e nossa vida não vai para frente, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto profissional, seja no aspecto social, e muitas vezes, meus irmãos, é um zelo do Senhor te guardando. Muitas vezes é Deus te segurando, falando assim, meu filho, arruma isso aqui, arruma o passo 1, depois a gente vê o passo 5. Meus irmãos, eu creio numa igreja que é sal da terra, mas eu creio primeiro sobre nós nos salgarmos. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não tem paciência nem com a gente mesmo. Imagina com quem não tem o Espírito de Deus. A gente é tudo cheio de defeito, né? Se tem uma coisa dos pontos lá da soteriologia que a gente tem certeza, é a depravação total. Não é verdade? Expiação limitada, essas coisas a gente fica meio, vamos entender isso. Aí tem os que abraçam muito, mas uma coisa, o ano todo, gente, presbitério, diaconia, líder de rede, a gente concorda, todo mundo o homem é depravado. Porque é óbvio. É só andar 10 minutinhos, um com o outro. Não é verdade, gente? Isso, todo mundo concorda, né? Vocês concordam comigo? O homem é depravado, caiu em Adão. Tem alguém que acha que não, que caiu mais ou menos? Não, Davi, eu caí mais ou menos. Eu caí muito. Se pudesse cair mais do que 100%, eu caía. A gente era tudo filho de Adão, gente, caído. Mas Deus nos resgatou. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, resgatado. Isso, não era nem para falar, mas já que falou, fala com autoridade. Fala assim,
Você era ruim, mas Deus te guardou. Isso. O era é na fé, gente, é passado. Era. Você era, agora você está melhorzinho. Tem gente que o era é na profecia, né? Mas vai profetizando. Agora, se a gente, que o Espírito de Deus está trabalhando dentro de nós, assim, meu Deus, Davi, muda isso, pelo amor de Deus. A gente dá trabalho para o Espírito Santo, ele fica lá. Se a gente, que é selado, guardado para aquele dia, passa aperto um com o outro, gente, imagina lá fora. Mas sabe o que eu não entendo? Quando nós temos mais facilidade lá fora do que aqui. Eu não entendo, meus irmãos, um adolescente, um jovem que entende mais o seu colega da faculdade, seja lá de psicologia, do que a irmãzinha do coque. Eu não entendo isso. Pode ser uma dificuldade minha. Eu estou me abrindo aqui como pastor da igreja, eu não entendo. Porque a irmãzinha do coque que está aqui pode ter 40 anos mais que você, pode usar as roupas totalmente diferentes de você, pode ouvir as músicas totalmente diferentes de você. Você está escutando, sei lá, Gable Price and Friends, e ela está escutando Cassiane. Né? A gente escuta os dois e vamos para frente. Um escuta uma coisa, outro escuta outra. Um lê Henry Nouwen, outro lê sei lá o quê. Mas, meus irmãos, você pode ser muito diferente de mim, mas eu prefiro perseverar em fazer o bem para você do que uma pessoa que não tem o Espírito Santo e eu acho que eu sou igual a ela. E isso não é acepção. Eu já tenho o segundo ponto da pregação, fica tranquilo. Está fazendo sentido para alguém? Gálatas 6, quando começa a atuar em um testemunho público e privado, meus irmãos, a gente começa a tirar a rivalidade da igreja. A gente começa a tirar as disputas da igreja. A gente começa a tirar a falta de caráter da igreja. Até que a gente tire da igreja, seja a igreja One como membresia, seja do corpo de Cristo, todas essas fissuras que atrapalham o bom funcionamento de ser o sal da terra. Que nós possamos, de fato, meus irmãos, ter testemunho com os de dentro. Como eu falei, apesar de termos aqui dois lados da mesma moeda, precisamos entender que nosso primeiro testemunho precisa ser doméstico. Ou seja, como o Alê fala, né, avivamento começa em casa, né? Aí a gente ficou, o que é avivamento e tal? Então, o testemunho começa em casa. Amém? Você que é solteiro, não casou, mora com seus pais, você quer ser um missionário, ame sua casa. Você que é casado e tem um filho e quer ser pastor, ame o seu filho. Nós precisamos de respaldo em casa para viver comunidade. E nós precisamos de respaldo de comunidade para viver sociedade. Amém? Abre comigo em 1 Coríntios 4, que agora eu quero falar da sociedade. Tá legal até aqui, gente? Sim. 1 Coríntios 4, a partir do versículo 1. Porque agora eu quero tirar, se teve algum mal entendido ainda sobre facção, sobre dar mais importância ao irmãozinho que está do seu lado, no sentido de ele é mais amado por Deus do que em São Paulo, por exemplo, como um todo. Espero que agora o Senhor nos traga luz. Diz assim 1 Coríntios 4, versículo 1: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo.
porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um ou em prejuízo de outro, pois quem é que faz que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se o tivesse recebido? Como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Preste atenção nisso aqui agora, gente. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para anjos como para os seres humanos. Meus irmãos, o final dessa sentença de 1 Coríntios 4 mexe muito comigo. Isso aqui o apóstolo Paulo, ele está... Aqui tem um contexto muito grande, que eu não vou entrar nos pormenores desse texto por hora. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando um pouco sobre o ministério que a ele foi confiado também. Ele está falando um pouquinho sobre a tensão que havia nessa igreja de Corinto, a tensão com Paulo e Apolo, o que está acontecendo aqui, quem é quem. Ele está falando um pouquinho sobre os desequilíbrios que havia nessa comunidade. Você vai ver lá, por exemplo, no capítulo 12, uma igreja que não dá testemunho privado. E Davi, como é que você pode falar isso, meus irmãos? Na ceia do Senhor. Uns estavam se embriagando, outros estavam passando sede. Na ceia do Senhor, eles paravam, eles deixavam de se importar com os outros na ceia do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, meus irmãos, quando vocês forem ceiar a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Se você tem fome, querido, come em casa. É isso que ele vai falar. Come em casa. Então nós vemos nessa igreja esse desequilíbrio, onde um queria ser mais de Deus que o outro. Onde um queria ser mais enfatizado que o outro. É por isso que ele fala que não ultrapassem o que está escrito. Craig Keener, ele vai falar que há duas vertentes sobre esse não ultrapasse o que está escrito. Uns vão falar que o apóstolo Paulo está falando sobre as escrituras. Então, não ultrapasse o que está escrito nas escrituras. Outros estudiosos vão falar que o apóstolo Paulo está fazendo aqui referência a um termo utilizado nas escolas do tempo, onde a professora virava para os alunos e falava assim, escreve, estava ali pontilhadinho, eles tinham que ir direitinho, né? Caligrafia, quem lembra disso, quando era criança? Então, eles não podiam ultrapassar o que está escrito, eles deviam contornar exatamente o que estava ali. E, crendo em uma coisa ou outra, a premissa é a mesma, nós não podemos ir além, nem das escrituras, nem da caligrafia. E essa igreja, ela tinha um desequilíbrio. E aqui para o apóstolo Paulo lidar com o desequilíbrio dessa igreja, ele se usa. Mas ele não se usa se colocando como primeiro, ele se usa se colocando como último. É por isso que, se nós queremos entender como dar testemunho perante uma cidade, nós precisamos olhar para os apóstolos. Se nós queremos entender como podemos ser bons cristãos na sociedade, nós precisamos olhar primeiramente para os apóstolos. Nós precisamos nos curvar às escrituras. Porque muitas vezes nós queremos
Ir por nós mesmos, nós ultrapassamos a caligrafia dos professores. Nós queremos ir por nós mesmos. Não, Davi, eu vou ser assim na minha faculdade, eu vou ser assim no meu trabalho, eu vou ser assim na minha vizinhança. E a gente acaba ultrapassando o que está escrito. É por isso que entre o testemunho do maior pregador contemporâneo e o testemunho dos apóstolos, nós ficamos com o testemunho dos apóstolos. E eu não estou falando nada contra os pregadores, né? Eu sou um. Eu não estou falando nada contra os pastores, eu sou um. Eu não estou falando nada contra tudo que nós fazemos, meus irmãos, os cantores e perere parará. Mas se nós queremos entender como ir até São Paulo e ser de fato uma figura idônea de Jesus, nós precisamos nos curvar às Escrituras. Nós precisamos ir até os apóstolos. E aqui em 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo deixa muito claro. É como se eu escutasse o apóstolo Paulo falando: Davi, se você quiser aprender comigo como dar testemunho em meio a muitas injustiças, eu, como apóstolo, parece que o Senhor Jesus escolheu os apóstolos para serem os últimos, então eu sou o último. Eu sou como quem serve. Quando nós falamos de teologia de testemunho privado aqui, meus irmãos, como nós falamos no ponto anterior, quando nós vamos para um testemunho público, um testemunho frente à sociedade, muitas vezes nós temos uma visão um pouco arrogante, como se o mundo fosse menos amado do que nós, como se os seus amigos do trabalho fossem menos dignos do que você. Aí nós abraçamos Mateus 5,13 e esquecemos Mateus 5, 1, 3, 3, 4, 5. Em outras palavras, nós abraçamos, eu sou o sal da terra, eu sou o sal dessa multinacional que eu trabalho, mas você se esquece de Mateus 5,3, eu tenho que ser pobre de espírito. Meus irmãos, quando o sal se acha sal demais, tem algo muito errado. Quando o sal se esquece que ele é o último. Está fazendo sentido? É por isso que não apenas o último lugar aqui do apóstolo Paulo, mas o condenado à morte é muito importante. E não apenas o condenado à morte, mas o que eu gosto muito desse texto é o espetáculo para o mundo. O nosso papel perante a sociedade, quando nós estamos harmonizados aqui dentro com a dança de Deus, vamos ter treta sim, vamos ter discussões sim, mas estamos perseverando no que nos é comum, estamos perseverando no nosso coletivo, estamos perseverando em não se cansar de fazer o bem, principalmente a nós, os domésticos da fé. E quando nós perseveramos nisso, meus irmãos, nós vamos à nossa segunda-feira, nós vamos à nossa terça-feira, nós vamos à nossa quarta-feira, sem se esquecer que nós somos espetáculos. E não é espetáculo que você é o primeiro, é espetáculo que você é o último. Sabe por que o nosso evangelismo ele não é eficaz? Porque muitas vezes a gente prefere dizer que é evangélico da igreja tal do que mostrar bem-aventurança. E eu não estou falando nada contra você deixar claro quem você é. Deixe claro. Eu estava com a Ana em viagem, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Porque a gente está ali, a gente está entra no restaurante, vai conversar com alguém, as pessoas sempre perguntam: você trabalha com o quê? É difícil de explicar. Então, eu sou pastor, eu tenho uma editora, mas eu também vou nas igrejas e tem música. Entendi. As pessoas sempre falam: mas você tem um trabalho também? Eu falo: não, eu sou só pastor. Então, meus irmãos, deixe claro quem você é. Não tenha medo de falar: eu sou cristão. As pessoas não têm medo disso não, gente. Eu vejo às vezes assim, vocês estão lá, sei lá,
Como é que eu vou falar na minha faculdade que eu sou crente? Assim, oi, eu sou crente, mas eu sou legal. Aí você tenta ser o mais descolado possível e depois falar que é crente, porque aí ele já entendeu que eu sou descolado. Não. Tá tudo bem ser meio brega. Gente, se você é evangélico, às vezes você vai ser meio brega. Você vai chorar no ônibus. Tá tudo bem, gente. Ninguém paga suas contas. Você vai usar a camisa equibalas. Equibalo? Mas para você faz sentido. Tá tudo bem, gente. Você não deve nada a ninguém. Né? Você anda. Gente, era pior, a gente andava. Eu tenho a marca da promessa. Já foi mais brega. A gente está melhorando. O crente está melhorando. A gente não está menos brega? Sim. Mas é um pouquinho ainda, um pouquinho brega. Mas está tudo bem. Porque Deus me ama assim. Eu preferi brega para o céu, né? Sua mãe não te falava isso? Onde é que eu estava? Lembrei. Então, você está lá na sua faculdade? Fale o que você é. Você é cristão, você é filho de Deus, está tudo bem. Mas dê mais importância ao testemunho do que ao seu rótulo. Dê mais importância ao que você se parece do que a sua reputação. Às vezes nós nos importamos muito com a reputação, como ele vai entender o meu rótulo. Meus irmãos, precisamos nos preocupar mais. O que nós temos deixado ali? Meus irmãos, temos que mudar essa estatística. Eu sei que isso pode ser simples demais, mas é algo muito sério. Temos que mudar essa estatística de muitas empresas que não contratam crente, porque crente só dá trabalho, porque crente quer chegar mais tarde, porque crente quer sair mais cedo. Chegar mais tarde porque teve vigília, sai mais cedo porque tem culto. E eu sei que isso é perigoso pregar em São Paulo, porque São Paulo tem um problema horrível com o trabalho. Mas aqui não, gente. Deixa eu falar uma coisa, São Paulo me ensinou a descansar. Eu nunca tinha tirado férias na minha vida, eu tirei férias quando eu vim para São Paulo. Eu aprendi a descansar, meus irmãos. Se não fosse São Paulo, eu ia ter um burnout antes dos 30. Porque antes de sair do Rio, gente, eu deitava 3 horas da manhã, minha cabeça estava assim, ó, vocês vinham na minha cabeça. Eu criava 50 grupos de madrugada. Coitado, é verdade, a Cris falou, coitado do Carlão, porque ele acordava com muita mensagem, porque eu madrugava. E eu não falo isso, gente, a nível de, olha como eu trabalho. Não, eu não estou romantizando isso não, é pecado. Porque não descansar é pecado. Não descansar é pecado, porque com a sua vida você está falando que não confia em Deus. Você está falando que é melhor depender do seu esforço do que de Deus. Mas não trabalhar também é pecado. Então você tem que agir de uma maneira santa. Porque você jogar o seu trabalho para você usar uma desculpinha para a sua fé morna é pecado. Agora você ser o pior trabalhador da sua empresa usando a sua fé como desculpinha também é pecado. Isso não é testemunho. Meus irmãos, eu creio numa igreja que é vibrante, que fica 6 horas fritando no chão, que toma café toda semana com o irmão, e dorme na casa do irmão, e café da manhã com um, e janta na casa do outro, e filho um para o lado para o outro, e um briga com o filho do outro, porque é tio, e vamos lá. Eu creio nessa bagunça chamada Igreja One, gente, onde vai todo mundo, 50 sapatos na porta da sua casa. Eu vivo para isso, gente. Eu que ensinei vocês a ser assim.
Eu vivo para isso, eu vivo para comunhão, eu vivo para esses entregas afetos, essa bagunça santa que a gente faz. Mas, meus irmãos, quando isso vira desculpa para você ser um medíocre no seu trabalho, isso não é testemunho. Eu tenho orado, meus irmãos, que nós achemos a linha fina, eu sei que é difícil, entre não viver para o trabalho e viver para o Senhor. O trabalho de São Paulo não nos tem. São Paulo, meus irmãos, é uma cidade que se você não põe limite, ela te suga. Não é verdade? Então você tem que olhar para o seu trabalho e falar assim, não, até aqui só. Porque se você deixar, ela vai te puxando. Quando você vê, você só está trabalhando. Mas, gente, isso é com tudo. Você precisa botar limites em todas as áreas da sua vida, no dinheiro. Não, eu não vou gastar no iFood hoje. Não. iFood, não. Você olha para ele e fala, não. Hoje não. Aí chega uma mensagem do seu trabalho, meia-noite, você fala, agora não, agora eu vou dormir. Está fazendo sentido, gente? São Paulo me ensinou isso, eu acho que pode te ensinar também. Deus ama usar e contra as expectativas. Gente, amar Jesus... Todo mundo fala assim, a faculdade vai te desviar. Não é verdade? Todo mundo fala isso. O Ana nasceu na faculdade. Deus ama usar coisas que o homem fala que é ruim e Deus é um rio no ermo, né? É o tal do rio do ermo, caminho no deserto. Então vamos parar de falar que a nossa cidade nos atrapalha com o trabalho. Vamos dar testemunho à nossa cidade, vamos mudar essa estatística. Vamos ser bons trabalhadores, sabendo o limite. Não. Está fazendo sentido? Eu empolguei nesse ponto, né? Então nós damos testemunho privado. Eu estou embolando as palavras hoje, né, gente? Nós damos testemunho privado. Nós somos uma comunidade de fé. E nós não temos medo de dar testemunho público. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que Deus tem imprimido em nós as bem-aventuranças. Nós sabemos que enquanto o mundo está em caos, nós somos pacificadores. Enquanto o mundo quer fingir que não chora, nós não temos problema de chorar. Enquanto o mundo quer um matar o outro, a gente é misericordioso. Davi está doendo. Deixa eu te falar uma coisa. Parece que Deus gostou de nos colocar como últimos, como espetáculos para o mundo. Isso não me fere. E eu gosto muito dessa última parte de 1 Coríntios 4, onde o apóstolo Paulo fala, tanto para anjos, como para os seres humanos. Eu não sei o que você pensa disso, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho do que eu penso. Isso aqui o apóstolo Paulo, na minha opinião, ele está puxando a integridade do seu espetáculo. Ele está falando assim, olha só, meus irmãos, o espetáculo que eu dou em ser um crucificado, em dar testemunho da cruz, não é só no mundo espiritual, é no natural também. Os anjos, as miríades, o céu, eles sabem que eu sou um apóstolo. Eles sabem que eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Mas até os homens sabem. Até os seres humanos. Trazendo um pouquinho para o nosso contexto, meus irmãos, eu oro para que cada membro, cada irmão, ou seja você um visitante, seja a sua igreja, nós como filhos de Deus, que nós sejamos como crucificados, dando testemunho da cruz, mas não apenas de uma maneira abstrata, mas de uma maneira encarnada.
Em outras palavras, que não apenas o seu 242 veja que você é um crucificado, mas que a sua família veja que você é um crucificado, que o seu trabalho veja que você é um crucificado. Será que se os nossos patrões soubessem que nós somos filhos de Deus, eles se espantariam? Faz sentido? Meus irmãos, eu estou com muita fome de dar testemunho, tanto para anjos como para seres humanos, tanto para vocês como para São Paulo. Meus irmãos, as férias, falando um pouquinho das minhas férias, elas me ensinam muito sobre isso. Porque meu trabalho, né, é amar vocês. Só isso. Tem outras coisas também, né, mas se eu não me permito, meus irmãos, eu fico enclausurado no privado. E eu só fico com crente. E, gente, amar o Matos é fácil. Porque se eu erro com o Matos, eu preciso ser crente com o Davi, né? Porque ele é pastor e ele é crente. E ele é filho de Deus. Então eu vou aguentar o Davi. Agora, quando eu lido com uma pessoa que eu nem conheço, ali eu vejo se eu sou crente. Ali eu vejo se meu título de pastor está dando um up no meu testemunho ou não. Deus me livre, meus irmãos. Eu quero dar testemunho pelo Davi, não pelo pastor. E aí que está, meus irmãos, eu acho que o testemunho público, ele vem tirar os rótulos. Então eu começo a olhar para o Matos, eu não vejo só um mestre, ou um profeta, ou o líder da Igreja One São Paulo. Eu vejo o Matos. Eu amo ele como ele é. Eu vou fazer o bem para ele como ele é. Eu vejo um ser humano. Eu não vejo um anjo. Eu vejo um ser humano. E o último ponto, meus irmãos, que eu queria falar, ainda em cima do texto, né? Nós falamos sobre como podemos ser então sal, tanto para o aspecto privado como para o aspecto público. E eu queria terminar, para a gente orar, eu queria terminar com a pergunta do próprio texto, onde o Senhor Jesus fala: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós entendemos tudo que nós falamos sobre o caráter, sobre a comunidade, a família e sobre a sociedade. Mas, meus irmãos, será que de fato nós temos tido sabor? Ou temos tido aroma? Porque, meus irmãos, Mateus 5,13 não vem nos falar apenas para dar um check no testemunho, mas nos chama para ser extravagante. Nos chama para andar de uma maneira extravagante. O próprio Senhor Jesus vai falar no Sermão da Montanha, quando ele vai falar de justiça, ele olha para um padrão já estabelecido, que é dos escribas, dos fariseus, ele fala: exceda. O Sermão do Monte é excesso. É por isso que é impossível viver tudo. Por quê? Porque é excesso. É pleno. Você olha para você, você olha para o sermão e você fala: é muito. Então, quando eu olho para esse sal aqui, meus irmãos, não é só dar check, caráter, privado, público. Você precisa olhar e falar assim: meu Deus, como eu consigo ter sabor? E sabe de uma coisa, meus irmãos, se nós queremos de fato ter sabor, nós precisamos entender que o sal bíblico, o sal de Mateus 5,13, não se refere apenas, meus irmãos, a um sabor estético. O sal que está sendo falado aqui não é um sabor estético. Nenhum historiador, teólogo, estudioso vai colocar Mateus 5,13 como uma questão estética para a igreja. Você pode pegar qualquer comentário aí. Eles vão sempre nos lembrar de uma coisa: o sal era usado para preservar, o sal era não sei o que, sempre vai jogar para o aspecto funcional. Você já reparou isso?
Então, meus irmãos, a trinca que nós falamos, caráter, testemunho privado, testemunho público, nós não estamos falando sobre sermos bonitos, estamos falando sobre sermos funcionais. Faz sentido para alguém? O sal bíblico, como eu falei, não se refere apenas ao sabor estético, ou seja, se está gostoso ao meu paladar, mas ao sabor funcional, ou seja, se está viável a ser consumido. Eu vou tentar ser bem simples aqui para todo mundo entender. Pensa aí numa carne seca, que você compra no mercado, ela vem cheia de sal, né? Aí você fica assim, Senhor, será que essa carne seca tem 1 mês ou tem 10 anos? Vamos crer que tem 1 mês. Porque o sal que está ali preserva aquela carne. Não é verdade? Mas na nossa mente consumista, a gente só consegue pensar o sal. Quando a gente lê Mateus 5,13, vós sois o sal do mundo. Você pensa que Deus está temperando o mundo, no sentido de, vou deixar ele mais gostoso para mim. Meus irmãos, nós estamos preservando isso aqui. Nós preservamos São Paulo da ira do Senhor, nós preservamos. E nós não podemos olhar isso do aspecto apenas, Deus está guardando isso por mim. Não, nós estamos servindo como sal. E que nós possamos, meus irmãos, cobrir essa cidade, ou cobrir a sua família, ou cobrir o trabalho onde você está, ou cobrir a escola onde você está, não apenas para ser estético, mas para ser funcional. E não é por uma obra vazia, mas é porque as bem-aventuranças te afetaram tanto, que o caráter escatológico te afetou tanto, que você não consegue fugir do testemunho apostólico. Você não consegue fugir de quem você se tornou em Deus. E isso nos guarda, meus irmãos, de nós pensarmos além da conta, como Paulo falou em 1 Coríntios 4. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o aroma, o sabor cristão, ele provém de uma ação sobrenatural do Evangelho. Nós só nos tornamos o que somos, o sal da terra, como o Senhor Jesus falou aqui, por uma ação sobrenatural do Espírito de Deus. Sal, meus irmãos, ou aroma, ou sabor, não é o que nós produzimos. Mas eu sei que isso é muito simples, mas vocês conseguem entender isso. É o que nós somos, é você estar. Porque muitas vezes nós somos, Lloyd Jones ele vai falar isso, nós somos seduzidos a tentar temperar como o mundo tempera. Meus irmãos, o mundo sabe que dá para melhorar. É por isso que as empresas de tecnologia, elas têm a frenesi do avanço, as empresas de alimento, todos os setores eles querem avançar, porque de alguma maneira, óbvio que tem o aspecto capitalista, o aspecto financeiro, mas também há uma mensagem que é a seguinte: dá para melhorar, dá para fazer mais, dá para ser mais excelente. E muitos acham que, olha como o mundo está salgadinho, as guerras mundiais acabaram, a ONU foi feita, pererê parará. Mas nós sabemos que isso é só tipo um sazon, é um temperinho industrializado. Não é verdade? E muitas vezes, meus irmãos, esse temperinho industrializado nos seduz e a gente troca o ser o sal, o bom e velho salzinho, né? Ser o sal para ser um temperinho industrializado. Então a gente começa a tentar temperar o mundo, não como as Escrituras nos ensinam no testemunho apostólico, mas como o homem nos ensina. Eu não tenho nada contra ferramentas, eu não tenho nada contra
o avanço da tecnologia, muito pelo contrário, meus irmãos, graças a Deus por esse microfone, graças a Deus por essas luzes, esse ventilador que está aqui, graças a Deus por ele. Vocês estão achando quente? Eu me surpreendi, eu achei que ia estar mais. Domingo passado estava mais. Vocês estão vivos? Domingo passado estava mais? A Lola falou que não. Estava assim? Então, Timóteo, cancela o ar-condicionado. Gente, vocês tinham que ter pego. Rio de Janeiro, dezembrão, telha de amianto, loucura. Pega os meus vídeos tocando Cálice de Amor. Você já viu que eu estou suado até a canela? O Ícaro com uma trança grandona. Não era Ícaro, cadê o Ícaro? Estava com a trança grandona assim, ó, suando. Ah, beleza, gente, aqui está perfeito. Por que eu estou falando do calor? Não sei, acho que eu só... Isso, avanços tecnológicos, eu não sou nada contra tudo isso, meus irmãos, mas isso não substitui isso. Não adianta você querer saber como ser o melhor na sua empresa, se você não se parece com isso aqui. Não adianta você ler todos os livros sobre educação de filho, se você não se parece com isso aqui. Está fazendo sentido? E pelo amor de Deus, mamães, papais, eu quero ser pai, eu quero estudar, eu quero ser o melhor pai que meu filho pode ter. Mas eu sei que o melhor pai que meu filho pode ter é se o pai dele se parece com isso aqui. Porque houve um tempo, sei lá, pega Abraão, onde não tinha essa tecnologia, mas tinha o Deus disso aqui. Eu não estou sendo simplista, eu não estou sendo louco, mas, meus irmãos, isso aqui não pode se passar desapercebido quando o assunto é testemunho frente às nações. Então, meus irmãos, sei lá, talvez você estivesse esperando uma outra mensagem, uma mensagem mais, primeira mensagem do ano. Mas isso é o que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Inclusive, o Matos estava falando, que o lecionário que ele está seguindo é o texto do texto litúrgico de hoje, né, Matos? É o texto litúrgico de hoje. Então, a gente está sincronizado com a liturgia. E eu creio, meus irmãos, que essa é uma palavra, mesmo sendo simples, é uma palavra para nós. Que nós possamos perseverar no nosso caráter. Que todo mau caratismo saia da igreja. Que nós possamos dar testemunho frente a nós mesmos. Porque às vezes é muito bonito você ser crente com quem nunca mais vai te ver. É muito bonito, gente, eu sou doido para voltar para Roosevelt, e a gente vai voltar para Roosevelt, para o MASP, para tudo isso, a gente vai invadir São Paulo. Mas deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes é mais desafiador ser crente com vocês do que com eles. Porque eles eu vejo 3 horas. Vocês, se eu piso na bola, eu tenho que pedir perdão no outro dia. Eu não posso só virar e ir embora. Então, que nós possamos perseverar na pregação do Evangelho aqui dentro. E que isso nos dê respaldo para pregar o Evangelho lá fora. E que nós possamos sempre voltar à boa e velha mensagem. E que nós não caiamos nas artimanhas desse mundo. Amém? Fica de pé comigo, eu quero orar por você. Só para não perder a tradição, não foi tão breve assim, né? Mas vocês me aguentam, vocês ficaram um mês sem me ouvir, gente. Pô, 1h10 falando, tá tudo bem. Amo vocês, viu, gente? Eu estava com muita saudade de vocês. Eu estou muito animado porque Deus tem reservado para nós nesse tempo. Vamos continuar perseverando no que o Senhor tem feito em nosso meio. Não vamos nos cansar de fazer o bem. Não vamos nos cansar de ser crente. Não vamos nos cansar de ser o one. Eu não estou cansado.
Na verdade, eu estou muito descansado. E eu estou muito afim de algo novo. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. Foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos resgatou. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos trouxe para perto. Nós não merecíamos, mas o Senhor morreu por nós. Deus, o Senhor morreu por nós, mesmo aqueles que estão aqui me ouvindo agora, ou vendo uma pregação no YouTube. Mesmo aqueles que não sabem, Senhor, o Senhor os ama. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua bondade. Obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus justo. E o Senhor nos resgatou. O Senhor pregou as suas bem-aventuranças a nós, mesmo nós não merecendo. Nós não merecíamos saber os segredos do seu reino, mas o Senhor confiou a nós os segredos do seu reino. E não apenas o Senhor confiou os seus segredos, mas o Senhor olhou para nós e falou: vocês são assim, vocês devem andar assim. Ó Senhor, e como nós, como Igreja One São Paulo, nós estamos famintos, nós temos fome de andar segundo os seus preceitos. Nós temos fome de andar segundo o seu caráter. Ó Deus, nos dê fome de caráter. Nos dê fome de integridade, Senhor. Nos dê fome de lealdade. Nos ensine a ser leais ao Senhor. Nos ensine a ser leais uns aos outros. Ó Senhor, nos ensine a ser pacificador. Nos ensine a ser manso. Nos ensine, Deus, a ser benigno como o Senhor é. Nos ensine, Deus. Nos ensine a ser pobre de espírito. Nos ensine a chorar como o Senhor chora. Nos deixe suas bem-aventuranças. E ó Senhor, eu oro para que a Igreja One São Paulo e aos irmãos que estão nos ouvindo, Deus, nos ensine a dar testemunho interno. Nos ensine a se parecer com o Senhor nas nossas relações íntimas. Nos ensine, Deus. Ó Deus, me ensine a me parecer com o Senhor quando eu me relaciono com a minha mãe, com meu pai, com a Ana. Ó Deus, com a minha família. Ó Deus, ensine cada irmão a ser quem o Senhor o chamou para ser dentro de casa. A ser quem o Senhor o chamou para ser dentro da comunidade local. Ó Deus, se há alguma intriga, se há alguma inveja, se há alguma dissensão, ó Deus, que o seu caráter nos constranja e traga para fora um testemunho aprovado pelo Senhor. Ó Deus, e de igual maneira, porque nós nos entendemos como uma família comum, nós não temos medo da hostilidade do mundo, nós sabemos que o que está em nós é maior. Ó Senhor, nos ensine a olhar para a nossa cidade com fome de justiça, porque eles serão fartos. Aqueles que têm fome de justiça serão fartos. Ó Senhor, nós queremos ir em direção de uma maneira expansiva, de uma maneira apostólica, de uma maneira vibrante, de uma maneira ousada, seja para dentro da nossa casa, seja para dentro do nosso trabalho, seja para dentro do nosso 242, dos nossos novos projetos. Senhor, eu oro para que o Senhor libere novos projetos. Nós não temos medo do novo. Nós não temos medo do novo. Nós não temos medo de avançar. Nós somos fiéis no presente, mas nós estamos esperançosos no futuro. Nós nos apegamos ao Deus do passado e nós nos apegamos à esperança vindoura. Nós prosseguimos no caminho, sem medo de testemunhar que o Senhor vive, sem medo de testemunhar que o Senhor reina.
Imprima em nós o seu testemunho, Senhor. Imprima em nós o seu testemunho. Em nome de Jesus. Amém.